Bom dia. Acho que o pessoal tá já meio que na hora do almoço aí, mas eu vou já começar aqui a aula, tá? Que nessa meia hora a gente consegue falar sobre ela. Então, tá sendo gravada, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre lipídios. Então, lipídios ou gorduras ou triacilglicerol, na verdade, são sinônimos, né? A gente trabalhou com, a gente fez a última das análises da composição centesimal. Nós vimos umidade, cinzas, que aí estão os minerais dentro das cinzas, proteínas, carboidratos, fibras, né? Os carboidratos a gente já falou que a gente não faz análise, eles são colocados na tabela de teor nutricional por diferença dos outros. E por último, os lipídios. Mas existe análise de carboidrato também, como a gente viu nas últimas aulas. Então, vamos apresentar para vocês os lipídios. Então, a principal característica dos lipídios é que eles são insolúveis em água. Então, a gente já conhece que os óleos, as gorduras são insolúveis em água. Isso faz parte do nosso dia a dia. Além disso, uma outra função e característica é que eles servem para armazenamento de energia dentro do nosso corpo, né? E também como elementos estruturais das membranas biológicas, tá? Então, todas as membranas de uma célula, todas não, né? Digamos assim, a maioria delas são compostas por lipídios. Aqui tá errado, né? Lipídois eu escrevi, mas tudo bem, depois eu arrumo. Então, essas são as duas principais funções: armazenamento de energia e são elementos estruturais das membranas biológicas. E é muito legal que a gente possa armazenar. A gente às vezes fica bravo que tem aquela gordurinha na barriga, gordurinha na coxa, gordurinha não sei aonde. A gente fala assim, eu podia não ter essas gorduras, mas é uma forma de armazenamento que o nosso organismo criou e de uma certa forma, é muito inteligente, porque se a gente armazenasse glicídios, né, que são os açúcares ao invés de gordura, nós teríamos aí acrescentado para cada grama de açúcar que a gente armazenasse no nosso corpo, mais 2 gramas de água. Por quê? Porque as moléculas dos açúcares, aqui tem 2, né, glicídios que eu coloquei aqui, eles têm esses grupos OH, e em cada grupo OH pode fazer ponte de hidrogênio com a água, e como o nosso corpo ele é rico em água, e todo o nosso sistema, né, o nosso planeta e tal, a gente pode ter várias águas sendo armazenadas junto com esse glicídio. Então, a gente pesaria, ao invés do nosso peso ser, por exemplo, sei lá, em média, 70, 80 quilos, né, de um ser humano, ele seria muito maior, às vezes até 3 vezes maior, 240 quilos, porque você teria água em cada, hidratando cada glicídio que seria armazenado no seu corpo, e aí você pesaria muito mais. Então, o armazenamento de energia na forma de gordura é um armazenamento inteligente, porque a gordura, ela é insolúvel em água, e ela não tem essas pontes de hidrogênio, então não vão ter águas de hidratação, por isso que a gente tem um peso ainda razoável, né? Bom, aqui então tem uma molécula do lipídio, isso aqui é a base de um lipídio, tá? Que seria um ácido graxo, que a gente chama em química. Então, o ácido graxo, ele tem essa função orgânica aqui, que é um dupla OH. Aqui onde está esse menos, normalmente tem um H aqui, não? Então, ele é considerado um ácido carboxílico ou um ácido graxo. É ácido graxo porque tem uma cadeia longa de carbono. Então, cada
pontinha aqui, ó, seria outro carbono ligado. E a gente representa assim, vocês vão aprender mais sobre isso no terceiro ano. Mas essa é a forma química de um lipídio, tá? Então, eles são compostos orgânicos que tem essa dupla OH aqui, essa ligação, e tem uma cadeia bem grande de carbonos. E é justamente essa cadeia que faz eles serem insolúveis em água, tá? A gente chama essa parte da molécula de parte polar, que ela é mais miscível em água, e essa parte de parte apolar, que ela não é miscível em água. Os lipídios, eles podem aparecer assim, na forma comum, né? Sem duplas ligações, ou pode aparecer como nessa forma aqui, ó, onde tem uma dupla ligação aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho para acho que ficar um pouco melhor para visualizar. Então, aqui, ó, aqui não tem dupla ligação e aqui tem uma dupla ligação num carbono. E quando tem essa dupla, a molécula ela não fica mais linear, ela tem uma dobrinha aqui na ligação. E essa dupla ligação, ela também está relacionada àquelas questões que a gente fala que tem alguns alimentos que tem ômega 3, ômega 6, né? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, a gente chama esses de lipídios saturados e esses daqui de lipídios insaturados. Então, quando tem dupla ligação, a gente chama ele de insaturados. E eles podem ter mais do que uma insaturação. Essa daqui só tem uma, mas poderia ter mais. Quando tem uma, a gente chama de monoinsaturado. Quando tem mais do que uma, a gente chama de poliinsaturado. Tem algumas propriedades dos lipídios, né? Quando eles são saturados, que é com cadeia simples, a temperatura ambiente, que é 25 graus, ele aparece como uma gordura, né? Como um lipídio na forma serosa, tá? E quando ele é insaturado, que ele tem duplas ligações, ele aparece na forma de líquido oleoso. Então, por exemplo, aquela gordura da carne bovina, né? Da costela, que é uma gordura mais serosa à temperatura ambiente. Então, lá, provavelmente, a gente tem os lipídios saturados, enquanto os óleo de soja, de girassol, que a gente usa no dia a dia aí, já são compostos insaturados, por isso que ele apresenta na temperatura de 25 graus, ele é um líquido oleoso, tá? Então, a gente pode definir que quanto mais insaturado, ou seja, quanto mais duplas ligações, menor o ponto de fusão. Então, ele vai ser mais líquido, né? Então, aqui seria mais ou menos o seguinte: os compostos que têm cadeia sim, saturadas, eles se apresentam a 25 graus na forma serosa, tá? E os compostos insaturados, por exemplo, os óleos de soja, de milho, de girassol, eles apresentam na forma líquida. Aqui tem um outro slide tentando explicar o porquê que os compostos saturados ficam na forma serosa, enquanto os outros na forma líquida. Então, se a gente colocar uma molécula de lipídio próxima das outras, vai haver um encaixe perfeito das moléculas, né? Enquanto, se eu fizer isso com compostos insaturados, não há um encaixe perfeito, tá? Então, quando há um encaixe perfeito, existem umas interações entre as moléculas e aí o ponto de fusão dessa molécula é maior. Então, por isso que ela aparece na forma sólida. Enquanto esse daqui não tem contato. Aqui ainda tem, mas nessa região não tem tanto contato. Então, é por isso que ele se apresenta na forma líquida, tá? Porque as moléculas ficam mais espaçadas umas das outras. Enquanto na forma sólida elas ficam mais juntas. Vou tentar abrir aqui um Paint para
ver se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Só um minutinho. Vamos pensar numa substância normal, né? A gente tem aqui os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, no estado sólido, as moléculas estão bem próximas umas das outras, compactadas, fazendo interação uma com a outra. Né? Acho que eu não vou conseguir. Vou fazer assim mesmo, ó. Então, as moléculas vão estar próximas umas das outras. Tá? Agora, no estado líquido, a gente já tem um espaçamento dessas... Opa, peraí. A gente já tem um espaçamento dessas moléculas. Elas não estão interagindo tão fortemente como no estado sólido. E no estado gasoso, elas estão todas dispersas, né? Sem nenhuma interação. Então, aqui a gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. E aí, conforme eu vou aquecendo, eu aqueço aqui, o triângulo indica o aquecimento. Eu aqueço, aí eu obtenho ela no estado líquido, continuo aquecendo, obtenho ela no estado sólido, né? Então, o aquecimento faz essas moléculas se agitarem, se espaçarem, até chegar ao estado gasoso. Então, naquele caso ali, aqui, como elas se encaixam perfeitamente, por isso que na temperatura ambiente elas ficam no estado sólido, enquanto essas daqui não têm esse encaixe, então elas não têm como se aproximar tanto, então normalmente na temperatura ambiente elas já se encontram no estado líquido. Deixa eu só abaixar, fechar minha janela aqui, meu vizinho tá com o som nas alturas. Bom, vamos lá. E aqui tem uma tabelinha mostrando a temperatura das substâncias. Por exemplo, aqui tem, quando aparece assim 16, 18, é que tem 16 carbonos, tá? E aqui tem 18 carbonos na estrutura. Então, na temperatura, o ponto de fusão dele é 63 e 69, ou seja, ele só vai ficar líquido quando ele atingir 63 graus Celsius ou 69, isso aqui para compostos saturados, que não tem dupla. Esses daqui já tem dupla, quando tem o 1 aqui, ó, 16, 2.1, então aqui não tinha 1, né? Então quer dizer que é insaturado. Desculpa, saturado. Esse já é insaturado, tem dupla, a dupla aqui. Então já são ponto de fusão menor. Então quando atingir 13 graus ou meio grau negativo, já vai estar no estado líquido. E aí, quanto mais insaturações, ó, tem uns com 2 insaturações, esse com 3, menor vai ficando o ponto de fusão. E aqui mostra um pouquinho sobre aquilo que eu falei, dos ácidos, dos ômega 3, ômega 6, isso é bastante importante na área de alimentos. Então, a gente tem aqui um ácido linoleico, né? É um exemplo de um ácido. E tem aqui, ele tem 18 carbonos. Você vai contando. 1, 2, 3, aí vai até 18 carbonos. E aí, na hora que você conta, você vê que tem uma dupla ligação aqui e tem uma dupla ligação aqui. Então, tem uma no carbono 9 e uma no carbono 12. Né? Então, ele é poliinsaturado, ele tem 2 insaturações. E aí, a gente conta de trás para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 6, de trás para frente, tem uma insaturação. Aí a gente chama ele de ômega 6. Então, por isso que tem essa nomenclatura aí. Ah, tem ômega 6 no salmão, no atum, na sardinha também. Em algumas margarinas, eles acrescentam ômega 6, né? Então, tem alguns alimentos aí que são ricos em ômega 6, por quê? Porque eles têm essa insaturação, essa dupla no carbono 6, tá? Tem também ômega 3, que aí a dupla vai ficar aqui no 3, ó, o exemplo de baixo. Então, também é um ácido alfa-linoleico, tem 18 carbonos
E aí tem uma dupla nesse carbono aqui. Na verdade, ele tem 3 duplas, ó. Tem uma no carbono 9, no 12 e no 15. Mas para dar nome de ômega 6, 9 ou 3, eu tenho que vir de trás para frente. Então, aqui 1, 2, 3. Então, ele é um ômega 3, né? E quanto mais insaturações, mais saudável é o óleo. Então, por exemplo, esse óleo aqui, ele é um óleo faz mais bem para o organismo do que o óleo que só tem 2 ligações aqui. Esse tem 3, então ele tem mais propriedades benéficas, tá, para o organismo. Então é só para vocês conhecerem da onde que vem essa nomenclatura ômega 6, ômega 3, tá? É da estrutura do lipídio mesmo. Bom, aí vamos entender então o que é triacilglicerol. Então aqui eu estava falando da molécula sozinha, assim, né? Ela na sua forma única. Mas só que ela não se encontra assim nas carnes, nos alimentos, nos vegetais, tá? No nosso organismo. Ela vai sempre ser armazenada na forma de triacilglicerol ou de ceras, tá? Então vamos entender o que é esse triacilglicerol. Ceras seriam mais assim para ceras de abelha, cera de ouvido, é uma forma dos lipídios se organizarem. Mas para questões de alimentos, né, vamos estudar mais essa parte dos triacilgliceróis, que é como os lipídios ficam armazenados. Então, isso daqui é a estrutura de um triacilglicerol. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, aqui, essa daqui é uma cadeia daquelas lá. Por exemplo, esse composto, deixa eu vir mais para cima aqui. Esse composto que vocês estão vendo aqui, essa estrutura, ela tá aqui, mas na forma deitada. Então, ela tá deitada aqui. Então, aqui teriam 3 daquelas estruturas que eu acabei de mostrar para vocês, se ligando a um glicerol, ou a glicerina, tá? Então, dentro do nosso corpo, o nosso fígado, o nosso organismo faz isso. O fígado dos animais faz isso, e dentro dos vegetais também tem uma organela que faz essa reação, tá? Então, ela vai ligar um glicerol ao lipídio, tá? Então, são 3 lipídios aqui ligados a esse glicerol. Então, na hora que liga, toda essa parte azul aqui sai da ligação na forma de água, e aí eles ficam ligados aqui, esse C dupla O, junto com esse O. E aí a gente forma o triacilglicerol. Aqui é o mesmo triacilglicerídeos que a gente faz exame, tira o sangue, vai lá ver quanto tá os triacilglicerídeos e tal, porque o certo não é ele estar presente no sangue, é ele estar estocado, por exemplo, no abdômen, em outros locais, né? Se ele estiver no sangue, tem alguma coisa errada, ele tem que estar com uma taxa pequena no sangue. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é a cadeia orgânica, né? A estrutura química, mas na verdade é isso daqui, ó. São 3 daquelas estruturas lá que a gente mostrou, 3 lipídios unidos num glicerol aqui. E aqui também 3 lipídios unidos num glicerol. A única coisa que é diferente é que esse daqui eles são simples, não tem duplas ligações, eles são saturados. Enquanto esse daqui, ó, tá vendo? Tem esse daqui que é insaturado. Então, essa é a diferença. Esses são chamados de simples e esses são chamados de mistos, porque na estrutura tem compostos diferentes, não são todos iguais, e são insaturados também. Aí aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem de onde eles ficam armazenados nos animais, por exemplo, na gente, né, nos animais bovinos, suínos. Então, essa aqui é uma célula, um exemplo de um adipócito, que a gente fala, que é uma célula de gordura. Então, na nossa barriga, não sei, tem menininhas aí, meninos que são magrinhos, mas na minha eu tenho certeza que tem muito disso daqui, tá?
Então, são células inteirinhas, ó, de gordura. E para liberar essa gordura, a gente precisa de uma enzima que chama lipase, inclusive, tá? E quando a gente vai fazer análise de alimentos, a gente precisa extrair essa gordura de dentro do alimento. Então, imagina que eu vou fazer teor de lipídio de uma carne, né? De uma carne bovina. Eu vou ter que usar algum composto que vai romper essa parede celular onde está armazenada a gordura, para ela ficar disponível para eu conseguir fazer análise, para eu conseguir analisar. Normalmente a gente usa solventes orgânicos, ou também ácidos e bases e temperatura. Então tem que ter essa mistura aí para a gente conseguir liberar as células, a gordura de dentro dessas células, dos adipócitos. O mesmo acontece com os vegetais. Então a gente tem algumas sementes oleosas aí, por exemplo, amendoim, girassol, a soja, da onde é tirado o óleo de soja. Então, aqui a gente vê, aqui é uma célula vegetal inteira. Então, as pretinhas são as proteínas e as pequenininhas aqui em branquinhas são as células os corpinhos oleosos, né? A gordura fica aqui dentro desse espaço. Da mesma forma, para liberar isso daqui, essa gordura para o organismo, a gente usa enzimas, mas no nosso caso, como a gente vai fazer uma análise química, a gente usa compostos químicos, ácidos, bases e solventes orgânicos para liberar isso dos vegetais. Então, quando eu for fazer uma análise, por exemplo, de gorduras, né, de lipídios na soja, eu vou macerar ela, vou pesar a quantidade, vou colocar dentro do meu balão, vou acrescentar solvente orgânico e vou fazer lá o procedimento usando temperatura. Isso a gente vai ver na próxima aula, onde vocês vão assistir o vídeo que mostra como que é o método mesmo. E aqui, então, basicamente, o que eu queria mostrar era isso mesmo, era o que são os lipídios, algumas características deles, como eles estão no nosso corpo e nos alimentos onde a gente vai estudar, né? As células onde eles se encontram. E agora eu vou falar um pouquinho algumas curiosidades, porque os lipídios não são só gorduras, ceras, e eles têm algumas outras aplicações. Ó, uma delas eu só coloquei mais por fonte de curiosidade mesmo, tá, gente? Não tem muito a ver com o que vocês estão estudando na área de alimentos. As baleias cachalote, elas têm um órgão aqui que chama espermacete. Dentro desse espermacete tem triacilgliceróis, né? Tem 3.600 quilos de gorduras aqui, óleos e gorduras insaturados, que eles têm um ponto de fusão de 31 graus. Então, isso aqui serve para mudar a densidade do corpo da baleia quando ele está na água fria. Então, por exemplo, normalmente quando ele está na água fria, isso aqui vai ficar sólido e a baleia automaticamente vai tender a ficar a ir mais para cima, porque a densidade vai mudar. Então, ao invés dela ficar muito profundo, em água muito fria, isso aqui tipo solidifica e aí ela tende pela própria densidade, né, a ir a flutuar, mais próximo da superfície, não para baixo. Então, é uma alteração que vai ocorrendo dentro do próprio organismo dela, que ela controla a densidade do corpo dela, de acordo com a água, se está fria ou se está quente, para ela poder mergulhar mais fundo ou ir mais para a superfície. Então, é uma coisa, mesmo uma curiosidade. Então, ele tem outras funções além do que a gente já viu. Agora, nos alimentos, aqui os ácidos graxos, a composição e o estado físico dos alimentos, né? Então, aqui a gente tem azeite de oliva, manteiga e gordura
a gordura de animais, né? Gordura de carne bovina, por exemplo. Então, no azeite de oliva, a gente tem mais compostos insaturados do que compostos saturados. Então, a gente tem mais o azulzinho aqui, é o lipídio insaturado, que é aquele que eu falei que é melhor para a saúde. Então, por isso que eles falam que o azeite de oliva é muito bom para a saúde, porque a maioria da composição é compostos insaturados, lipídios insaturados. Só tem uma pequena parcela aqui de saturados. Na manteiga, a gente tem meio a meio aí, mas se você somar essa parte amarela com a azul, que são os dois saturados, a gente tem mais lipídios que fazem mal para a saúde do que lipídios que fazem bem. E numa carne bovina, por exemplo, a gente tem também mais compostos saturados, se você somar o amarelinho aqui com essa parte, do que insaturados. Então, dos 3 alimentos, o que seria melhor para a saúde seria mesmo o azeite de oliva, justamente porque ele tem maior quantidade de compostos insaturados, lipídios insaturados que fazem bem para a saúde. Também já dá para ter uma outra noção aqui, ó. O azeite de oliva ele é líquido, por isso que ele tem mais compostos insaturados, enquanto a manteiga e a gordura de uma carne bovina, ela já é sólida, porque ela tem mais compostos insaturados. E aqui, falar um pouquinho sobre a gordura trans, né? Então, a gordura trans está relacionada a duplas ligações. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Então, ela sempre está presente em frituras, a maioria, né, presente em frituras, comidas congeladas, salgadinhos industrializados, e ela serve para aumentar o tempo de vida de prateleira, porque ela vai ter um menor ponto de fusão. Então, por exemplo, aqui tem uma dupla ligação. As duplas ligações, elas são boas. A gente viu aqui, ó, deixa eu voltar aqui nesse. Vamos pensar nesse daqui. Então, as duplas ligações, normalmente, elas são consideradas boas, né? Trazem um benefício. Mas existem duplas que são trans e existem duplas que não são trans. As que são consideradas boas para a saúde são duplas ligações que a gente chama de cis, que não são intrans, tá? Agora, essas duplas em trans, elas normalmente são feitas, elas não são naturais, por exemplo, igual a dupla que tem no azeite de oliva, igual a dupla ligação que tem no óleo de soja. Elas são duplas ligações que são feitas através da temperatura. Então, quando você frita você aquece um óleo, você tem mais possibilidade de como que eu posso dizer, de converter aquela dupla ligação que era boa em uma dupla ligação ruim, né, que vai fazer mal para o seu organismo. Então, por isso, exatamente isso que eles fazem para aumentar o tempo de vida de prateleira. Eles fazem uma modificação nessa gordura para deixar ela na forma trans, acrescentam, né, substâncias aí, e aí ela vai ficar uma gordura que não vai fazer bem para a saúde, tá? Então, essa questão de gordura trans é justamente isso. Você tem uma gordura boa, você acrescenta, você aquece e acrescenta hidrogena ela, né, para ela virar uma substância que não vai fazer tão bem para a saúde. Um exemplo seria assim, ó, aqui vamos pensar que isso daqui seria uma molécula de óleo de soja, então tem uma insaturação aqui, uma dupla ligação, e aí eu vou transformar o óleo de soja em margarina, que é o que eles fazem, né? Então eles colocam na presença de
de gás hidrogênio com aquecimento e usando um catalisador, e aí a ligação dupla, ela vira uma ligação simples. Então, aquele composto que era insaturado antes, que tinha dupla, ela ficou um composto saturado. E aí, esses compostos saturados, eles têm esse poder de ser mais maléficos para a saúde do que os que têm as insaturações. Vou ver se eu acho algum vídeo, alguma coisa falando melhor, explicando essa parte de gorduras trans, tá? Aqui uma outra aplicação, só para vocês conhecerem mesmo, que também são exemplos de lipídios, né? Só que eles têm um formato um pouquinho diferente, que eles estão presentes nas ceras biológicas, penas de pássaros para fazer aquela impermeabilidade, né? Por exemplo, em patos, aqueles pássaros que ficam no meio aquático e também meio terrestre, então tem uma cera própria deles que eles passam nas penas, para impermeabilidade também de pelos, e algumas plantas tropicais também são cobertas por uma cera, e justamente para repelir a água, né? Que aí elas duram mais tempo. Então a gente vê aí até planta que a gente tem em casa que elas são cobertas por uma superfície cerosa. Então também são considerados lipídios, mas eles têm uma estrutura química um pouco diferente. Só coloquei aqui mesmo para vocês conhecerem. E também os lipídios, eles são a base para formar o colesterol. Aí a gente viu que a gente tem o colesterol, a gente já sabe, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem colesterol bom e colesterol ruim. Então tem um colesterol que ele é muito importante para a estrutura da nossa membrana biológica, e tem o colesterol que é aquele colesterol ruim que vai ficar grudado nas nossas veias, né? E causar o entupimento. Então tem que ter pouco do ruim e bastante do colesterol bom. Então ele é um derivado de lipídio também. E os lipídios, eles são a estrutura base das camadas das células. As células, elas normalmente são compostas por uma bicamada lipídica, dessa forma aqui, tá? E essa bicamada, aí entram uns lipídios que têm fósforo, não lipídios simples, né? São lipídios que têm outra estrutura aí Não são também aqueles triacilgliceróis que a gente viu, esse aqui é de armazenamento. Então, é um outro diferente que fica nas camadas. Quando a gente faz a análise, gente, a gente pega tudo, viu? A gente pega, se tiver cera impermeabilizante, a gente pega. Se tiver colesterol, a gente pega. Se tiver camada, lipídio, a gente pega todos. Só que esses outros, eles têm uma quantidade muito pequena. Se você comparar com o triacilglicerol, que é aquele que a gente vai fazer análise. Então, por isso que na análise a gente leva em consideração todos, né? Extrai todos, mas eles não... Tem uns que são em quantidades tão pequenas que não são levados em conta. E um outro exemplo aqui de derivados de lipídios são as vitaminas, tá? A gente tem vitamina lipossolúvel e hidrossolúvel. As vitaminas lipossolúveis, que é aquelas que não são solúveis em água, elas são derivadas de lipídios também. Um exemplo é a vitamina D, né, que é aquela que a gente absorve através do sol. A gente tem que estar na presença do sol, que tem que ter a reação aqui, olha, através da pele. Então, a gente tem um composto lá dentro do nosso organismo. Esse composto vai absorver a luz solar, vai se transformar em outro, e aí vai ser direcionado para nossos rins, intestinos e ossos, e para cumprir a sua função dentro do nosso organismo. Hoje em dia, as populações, elas estão
sofrendo por falta de vitamina D, porque todo mundo fica em casa, as crianças não fazem mais esportes, não fazem mais atividades na rua, então o pessoal tá, as crianças, os adultos estão, só fica dentro de escritório, então se você for dosar a sua vitamina D, você vai ver que você tá com pouco vitamina D por causa do estilo de vida mesmo da sociedade. E ela, na infância, ela é muito importante. Ó, aqui tem uma imagem de uma criança com aquela doença raquitismo. Raquitismo é a falta da vitamina D. E depois o menino aqui tratado com vitamina D, leite, manteiga e sol, né? Que é o mais importante. Se não tiver sol, não faz a reação e não consegue absorver. Então, é bastante importante aí essa vitamina para o organismo. Então, é basicamente isso. Era mais mostrar os lipídios e dar umas informações aí de como eles são usados, tá? Então aí na aula da tarde a gente conversa mais um pouquinho, tá? Então até mais aí, até a tarde. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau. Tchau.